Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe, senhores e senhoras. Se você está me vendo de dia, um excelente dia para você, repleto de muitas felicidades. E se você está me vendo à noite, mais uma vez, senhores e senhoras, que minha mãe Iemanjá traga uma noite esplendorosa para você, de aquele sono reconstrutor da vossa alma. Então eu venho vos dizer o seguinte: qual é a mensagem do mundo espiritual para o dia de hoje, senhoras e senhores? A mensagem do mundo espiritual para o dia de hoje é o seguinte: você tem a sua fé, tá? Independente se você também é de culto afro-brasileiro, assim como eu, ou se você é espírita, kardecista, evangélico, você pode entender da seguinte forma: ninguém nasce do nada, tá? Você teve uma mãe, você teve um papai, você teve uma vovó e você teve um vovô, bisavô, trisavô, tataravô. E aonde eu quero chegar, senhores e senhoras? Que você não pode apenas se apegar a energias da sua vida agora, que estão vivas, presentes nesta terra, tá? Você não pode esquecer do seu passado nessa hora, que são os seus ancestrais, aqueles que pisaram na terra antes de você, aqueles que muitas vezes construíram um legado que te deixaram físico, espiritual, existencial, intelectual, enfim, senhores e senhoras. Quando você olha para trás, quando você folheia, o seu álbum de retratos da sua vida na sua mente, você vai lembrar da sua avó, do seu avô, que muitas das vezes não estão mais presentes de forma carnal nesta terra, mas eles estão presentes ao seu lado, muitas das vezes, tá? Intuindo você, protegendo você, muitas das vezes até de você mesmo fazer coisas que não tem que ser feitas, tá? Então entendam o seguinte: o morto, o desencarnado, que traz transtorno para você, é aquele que ficou na terra sem compreender a sua passagem deste plano para outro plano, tá? E aquele que de certa forma quer te ajudar de uma forma desesperadora, quando antes ele não foi encaminhado para o local certo, no mundo paralelo a esse, no mundo celestial, que é o quê? Para recompor, para regenerar, tá? Alguém que fez a passagem muito doente, com certeza vai ser encaminhado para um hospital espiritual, no reino dos céus, para recompor, tá? Se você tem uma tatuagem no seu corpo físico, o seu corpo espiritual também tem. Se você tem uma cicatriz no seu corpo físico, o seu espírito também tem, tá? Então, senhores e senhoras, você precisa, quando desencarnar, ter essa dinâmica aí de ser encaminhado, deixar fluir, entender que desencarnou, mas muitos não entendem, tá? Muitos estão assim, ó: eu tinha que ter deixado em vida uma doação, eu tinha que ter deixado em vida uma partilha coerente, e eu errei, eu não soube educar os meus 2 filhos, então agora estão disputando uma casa entre eles, tá? Então, por estar preso a bens materiais, muitos são aqueles que ficam presos dentro de uma casa. E aí você tem lá briga, confusão, discórdia, excesso de álcool, sentimentos, tristeza, um monte de coisa. E você não deixa ir aquele que você tem como seu ente querido que acabou de desencarnar, tá? Ele não vai conseguir resolver o problema naquele momento, porque ele não tem uma certa luz, evolução, entendimento, enfim. E ele vai acabar vampirizando você sem querer, tá? Então, senhores e senhoras, entendam o seguinte: a minha mensagem do mundo espiritual para o dia de hoje, para você, na segunda-feira, tá? Não adianta apenas você rezar para Pai Exu, para os guardiões, para as pombagiras, para os pretos velhos, para as santas almas benditas, para Pai Omulu, para Pai Obaluaê, sem você lembrar dos seus antepassados, tá? E como tem que ser essa reza? Essa reza tem que ser com muita coerência, tá bom? As palavras têm poder. Então, senhores e senhoras, você nunca, jamais, em hipótese alguma, pode rogar aos céus, a nosso bom Pai, dizendo assim, ó: a fulana, que eu estou com saudade, eu não consigo viver sem ela. Tudo seria diferente se ela não estivesse aqui. Se ela estivesse aqui, quer dizer, tá? Então, quando você faz esse tipo de reza, você está fazendo uma reza com apego. Tristeza, apego. Alimentos para aquele que é um peixe fora d'água,
permanecer ali te vampirizando indiretamente, porque ele precisa de energia. Energia tem que drenar alguma energia, energia tem que se misturar com alguma energia, tá? Então por isso que muitas vezes morreu um parente, você cai doente. Morreu um parente, você tem perda financeira. Morreu um parente, as brigas se intensificam, tá? Porque você não está vibrando com coerência. Eu não estou dizendo que você não tem que ter luto, você tem que ter luto, tá? Pelo menos aí uma pessoa aí que ficou muito próxima de você, que te criou, a sua vida não vai ser normal durante um ano, tá? Então eu te aconselho também a guardar nesse período de um ano as fotografias, tá? Para aquilo que você olhar, não te sintonizar com tristeza, tá bom? E eu te aconselho também, quando você tiver com o coração mais aliviado e você entender que aquela pessoa deixou para trás aquilo que não servia mais, que foi o corpo físico, e continua muito presente na sua vida, aí sim você pode botar as fotos na parede com muito orgulho e contar a história. E aí você começa a entender que você começa a sonhar, sentir o perfume da pessoa, começa a sonhar com a pessoa toda de branquinho ou com a roupa clara, tá? E aí você começa a ter mensagens do mundo espiritual dizendo assim, ó, filho, filha, eu tô aqui, eu tô presente, eu não morri, eu só mudei deste plano para outro plano, tá? Então entendam isso, senhores e senhoras. Você pode viver a sua dor, só que você não pode prender. O universo é assim. Tudo aquilo que você prende muito em você tem a tendência a escapulir de você. E tudo aquilo que você deixa fluir volta para você. Tudo aquilo que você entrega volta para você, tá? Isso é no amor, na amizade, isso é na profissão, tá bom? Então, senhores e senhoras, entendam isso. Rezem para os seus ancestrais com muita gratidão. Se você tem uma casa que você recebeu de herança e essa casa está alugada, toda vez que você recebeu o aluguel, você faz um pedido de gratidão para Deus, para o universo, para o Criador, enfim, dependente da sua fé. Você agradeço a Deus, meu Pai, por este dinheiro que me ajuda muito, tá? Ao meu sustento. Agradeço aos antepassados que deixaram este imóvel para mim e agradeço aos antepassados do meu inquilino, da minha inquilina, tá? Então a gratidão com coerência, ela não está apenas assim, ó. Eu agradeço por ter paz no dia de hoje. Você tem que agradecer por tudo que está à sua volta, que muitas das vezes você não deixa a sua alma, a sua mente perceber, tá bom? Então, senhores e senhoras, é isso, tá? Saibam rezar, peçam que os céus, que o nosso bom Deus, que tudo aquilo que você tem fé agora, ilumine aqueles que não estão mais no plano físico, mas continuam vivos no plano espiritual. E entendam o seguinte, que se aquele não está mais aqui entre nós no plano físico, ele está num ciclo de evolução para talvez reencarnar, tá bom? Então só morre aquele que não é lembrado, tá bom, senhores? Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Estamos quase chegando a 10 mil amados seguidores no TikTok, tá? São almas que são simpáticas à minha caminhada. São almas que muitas das vezes, metade dos 10 mil, mandam mensagens de carinho, de apoio, de pedidos de prece, tá? E eu só tenho a vos agradecer por todo o carinho, alegria que eu tenho de ter vocês em minha família. Tá bom, senhores e senhoras? Então, excelente segunda-feira a todos. E que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum. Que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Até amanhã, senhores, com mais uma mensagem do mundo espiritual para você.